A prática da terapia neural em gotas, sejam muito bem-vindos mais uma vez, continuando falando acerca do fígado. E quando eu me lembro de fígado, eu lembro de frustração, de raiva, depressão. Eu estive na Espanha há algum tempo atrás e passei em Madrid, pelo Museu da Rainha Vitória, e lá eu vi um quadro que me tocou profundamente. Alguns quadros, como a Mona Lisa, por exemplo, te emociona mais na foto do que ao vivo. A Mona Lisa é um quadrinho pequeno, mas Guernica não. Guernica é um quadro maravilhoso, pintado por Picasso, o rei do cubismo. E Guernica me fala da Luftwaffe alemã, com sua divisão Condor, atacando a cidade de Guernica com bombas. E Picasso, na sua genialidade, pinta um quadro de um porão. Quando você observa que em Guernica, você vê que é um porão de uma casa espanhola, e você observa um homem chegando com uma vela acesa e espantado com a visão da cabeça de um touro, o corpo de um cavalo. Ele vê uma mãe com seu filho, ele vê morte, ele vê destruição, ele vê também um braço decepado com uma flor, segurando uma flor, e ao mesmo tempo uma espada quebrada. Pergunto a vocês, como espadas podem ser utilizadas na luta contra bombas? Um oficial alemão de alta patente, vendo aquele quadro, pergunta para Picasso: foi você que fez isso? E Picasso responde com raiva: não, foram vocês. Continuando a nossa questão do fígado. O fígado é um elemento ligado à raiva, à depressão, principalmente por hepatotoxinas que são liberadas nesse fígado e por metais pesados também, como por exemplo, muitas vezes, amálgamas. Na passagem da broca pelo amálgama, na remoção desse amálgama na boca, muitas vezes a liberação de vapor de mercúrio, e esse vapor de mercúrio encontra nos rins e no fígado. Seu lugar para que haja a detoxicação. Rins e fígado são órgãos emunctórios, órgãos responsáveis por retirar do organismo quaisquer tipos de tóxicos. Como o fígado representa a depressão, e observando na indústria farmacêutica o volume fantástico de medicamentos antidepressivos vendidos, nós podemos imaginar que o fígado e a depressão e os problemas hepáticos são uma epidemia. Realmente, nos dias de hoje, funciona assim. E como a terapia neural pode fazer com que esse paciente que tenha problemas hepáticos possa ser tratado? Primeiro, o impulso neuroterapêutico. Esse impulso é dado, como vimos na última vez, pelos 4 elementos ou as 4 possibilidades de tratamento do fígado, que vão desde T8 a T11, verificando se há disfunção somática e aplicação de procaína, liberação da procaína do neuroterapêutico a 0,7% em caninos, em dentes caninos, pápulas sobre o órgão, e também sobre o escalpo de Yamamoto nessa posição próxima à inserção da orelha. Esse impulso neuroterapêutico pode ajudar o paciente a ser retirado da fase aguda, porém, há necessidade de que nós removamos as toxinas que estejam causando os problemas hepáticos, e muitas vezes toxinas são toxinas presentes no lar, por exemplo, como uma tinta, como um carpete. E essas toxinas, muitas vezes no lar, muitas vezes no trabalho, toxinas também ligadas à parte elétrica emocional do fígado, onde uma raiva pode fazer com que esse fígado venha a ter problemas. E conheci vários pacientes assim, que tinham raiva, pacientes que brigaram com seus pais e não perdoavam o pai, por exemplo. Pacientes totalmente inteiros, íntegros, jovens, e quando você ia fazer o exame, verificava o fígado como se tivesse esteatose. Pacientes em que, no ponto de Yamamoto, havia dores com relação ao fígado. Pacientes em que o tratamento, mesmo sendo jovens, do fígado se tornava primordial.
Então esse impulso neuroterapêutico também está em muitas vezes orientar o paciente para a ressignificação, para que ele perdoe. Quando Pedro pergunta ao Senhor, quantas vezes devo perdoar meu próximo por dia? E Pedro pergunta inocentemente, naive, né? 7 vezes, Senhor. E ele diz, não, Pedro, mas 70 vezes 7. O perdão tem que ser a meta de uma vida que esteja em confluência, que esteja ligada, que esteja pensando na saúde. Sem perdão não há saúde, porque sem perdão o fígado vai para o espaço. Esse fígado, ele recebe inervação, que entra diretamente na cavidade abdominal através dos nervos esplênicos, e esses nervos esplênicos podem causar dor. E também há uma sinapse desses nervos esplênicos com o plexo celíaco, e o plexo celíaco formado por o gânglio celíaco, aproximadamente próximo ao pênis tifoide, o gânglio mesentérico superior, logo abaixo, e o gânglio mesentérico inferior, logo acima do umbigo. Esses 3 elementos, esses 3 gânglios, esse plexo celíaco também serve para que nós possamos, através da aplicação neuroterapêutica nele, termos o resultado de resposta de relaxamento de faces e fazer com que o fígado venha a ter uma resposta positiva. O oficial alemão que pergunta para Picasso se foi ele que pintou o quadro Guernica, e Picasso responde, no alto da sua inteligência, não, foram vocês. Eu garanto uma coisa a vocês, parte da raiva de Picasso se foi, e em resolver os seus problemas, resolver as suas raivas, liberar o seu fígado de maneira que o outro saiba o que está acontecendo, garanto a vocês que Picasso ficou mais tratado e o fígado dele menos doente. Obrigado pela oportunidade. Deus possa abençoar a todos e a gente se vê por aí.